Como investir e quanto rende o seu salário de estagiário? E aí, galera, tá começando mais Economia, que é a tradução da economia, e hoje o assunto é pra você que tem pouca grana pra investir. Por que eu digo que é pra você? Porque a gente recebe muita pergunta relacionada a duas coisas. Como é que eu faço pra investir pouca grana, meu salário de estagiário, e será que vale a pena mesmo ir pra outros investimentos, né? Porque a renda fixa tá pagando tão pouquinho, será que vale a pena o trabalho? Não é melhor deixar tudo lá na caderneta de poupança? Então hoje eu fiz uma simulação de alguns investimentos, deixa eu ver quantos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 investimentos para 15 anos. Em todos eles você conseguiria investir pouco dinheiro. Antes de falar quanto que cada um rendeu e quais são esses investimentos, o que você faz, você já ajuda a gente, já se inscreve no canal, a gente tá crescendo, galera, também, ó, 30 mil seguidores, já segue a gente no Instagram, lá a gente posta muita novidade, muita story, muita dica de como você organiza sua grana. E claro, já deixa seu comentário aqui, quanto que você tem para investir, você escolheria uma dessas aplicações que eu vou falar agora? Então, para começo de conversa, eu queria falar que toda a explicação da simulação de quanto que a gente usou de taxa de administração, quanto que é a rentabilidade da poupança, etc., eu vou deixar aqui na descrição do vídeo do YouTube. E outra coisa, muitas das simulações foram feitas com base no rendimento hoje. Então, a poupança, por exemplo, está rendendo hoje 0,3715% ao mês. E foi essa rentabilidade que eu usei para fazer a projeção. A rentabilidade vai mudar em 15 anos? Com certeza, mas a gente não tem como estimar isso. Então, assim, com base no que está sendo pago hoje, qual que seria essa diferença em 15 anos? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Então, já falando dela, né, da poupança, já que a gente já começou a conversa com ela, né, o rendimento aí queridinho do brasileiro, sabe quanto que renderia a caderneta em 15 anos? Fiz a conta aqui, 94,9%. Já deixei o parâmetro, né? Usei a rentabilidade de hoje de 0,37% ao mês. Mas você sabia que tem investimento que rende mais que isso, mais que o dobro da poupança em 15 anos? Descobre aí. Então vamos começar do maior, né? Esse investimento que rende mais que o dobro. Eu tô falando do Tesouro IPCA, galera, um título público vendido lá na plataforma do Tesouro Direto. Sabe quanto que ele renderia em 15 anos? 191,7%, mais que o dobro da poupança. E aí, qual que foi o parâmetro para esse título público que eu usei? A corretora ser isenta de taxa de corretagem, né? E tem mais de 20 corretoras hoje em dia que não cobram nada do investidor que aplica no Tesouro Direto. Então, vou deixar aqui na descrição do YouTube também uma lista de corretoras que não cobram nada. São essas as corretoras que a gente indica para você aplicar no Tesouro Direto. E para inflação, eu usei uma inflação média de 4% ao ano. Por quê? Porque é uma inflação aí próxima à meta, né? Que o governo persegue todos os anos. E aí, além disso, né, esse Tesouro IPCA te paga uma taxa fixa também de 4,51% ao ano. Aí, o segundo investimento que rende mais do que a poupança, eu tô falando do Tesouro Selic, ou título pós-fixado do Tesouro Direto, Tesouro LFT também, o pessoal conhece. E quanto que rende? 124% em 15 anos, também bem mais do que a poupança. Qual que foi o parâmetro para calcular essa taxa do Tesouro Selic? Usar a Selic que a gente tem hoje, né? É o que tem para hoje, 6,5% ao ano. Tá pagando pouco? Tá, mas no longo prazo rende mais do que a poupança. Terceiro investimento que rende mais do que a poupança, um fundo de renda fixa simples, aquele que você compra no banco mesmo. E aqui eu usei alguns parâmetros. Primeiro de tudo, taxa de administração. Você dificilmente com pouco dinheiro vai conseguir se isentar de uma taxa de administração, né, de um fundo de renda fixa. Então, para esses fundos eu usei uma taxa de 1% ao ano. E aí, eu fiz dois cálculos com os fundos de renda fixa. Esse primeiro que eu te falei, de 124%, eu considerei um fundo que consegue acompanhar ali, ó, de perto a taxa Selic de 6,5% ao ano. Agora, se o fundo não conseguir acompanhar de perto, meu amigo, se tiver na média do mercado, aí já fica um pouquinho ruim. Mas espera aí que eu já vou falar dessa segunda simulação porque ficou abaixo da poupança. Ainda falando do fundo de renda fixa simples
desse primeiro que acompanha de perto a taxa Selic. Esse fundo de renda fixa simples rendeu quanto? 108% em 15 anos. Aí depois vem a poupança, que eu já falei, né? 94,9%. Em seguida vem previdência privada renda fixa. E por que previdência privada focada em renda fixa? Porque a maioria dos brasileiros opta pela renda fixa quando vai aplicar na previdência privada. E aí começa a ficar um pouquinho ruim, porque também você não vai conseguir um fundo de previdência sem taxa de administração. Eu considerei aqui uma taxa de administração de 2% ao ano, porque a previdência privada costuma ser um pouquinho mais cara do que o fundo de renda fixa para quantias muito pequenininhas. E quanto que rendeu isso? 83,7% em 15 anos. E para fazer esse cálculo, eu considerei a rentabilidade média dos fundos de previdência privada em 2018, que foi de 6,35% ao ano. Ou seja, rendeu um pouquinho abaixo da taxa Selic e ficou um pouquinho abaixo da poupança, né? 83%, quase 84%. E aí, a última aplicação, os fundos de renda fixa simples de novo, só que considerando a segunda rentabilidade, porque na primeira que eu tinha te falado, era um fundo que acompanhava ali de perto, né, a taxa Selic. Essa segunda eu considerei a rentabilidade média de 2018, que foi de 5,39%, 5,4%. Foi o que rendeu esse tipo de fundo de renda fixa simples em 2018. Se você considerar essa rentabilidade, aí ele fica pior do que a poupança. Ou seja, em 15 anos ele renderia 81%. Lembrando que a poupança, 95%. Então esse fundo, se considerar a rentabilidade do ano passado, em 15 anos, 81%. Ou seja, o que você tem que olhar quando você vai escolher um fundo de renda fixa? Observa, né, a rentabilidade passada sim. Vê se o gestor conseguiu um bom desempenho, tem conseguido um bom desempenho, mesmo em época que com a Selic embaixo, enfim, se está conseguindo superar a taxa Selic. Não é uma garantia de que, né, a rentabilidade passada não é uma garantia de futuro? Não, mas é um parâmetro, né? Se ele está conseguindo, por que não? Então, de novo, todos os detalhes da simulação, todos esses números, ficou confuso aqui, 6 investimentos, se perdeu, estão aqui na descrição do vídeo. E lembrando que em todas essas aplicações você conseguiria aplicar pouca grana. Eu tô falando de R$150 mais ou menos, galera. Eu peguei o quê? Um salário mínimo, né, que é R$998, aí R$1.000. A gente indica, né, que as pessoas apliquem pelo menos 10%, 15% da renda ao mês. Então eu fiz a simulação com R$150. É muita pouca grana. Então o que você faz? Você dá um like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que abriu sua mente, você já tá se cadastrando em várias corretoras para aplicar. E é isso aí, até a semana que vem num novo vídeo aqui do Economic, porque Economic, você já sabe, Economic é o conhecimento e conhecimento é sempre uma saída.